É achar que você precisa decorar o conto. Decorar assim, ó, ipsis literis, sabe? Cada palavrinha. Ou principalmente quando é um conto literário. E aí você precisa memorizar aquele conto e narrar aquele conto ou aquela história como você leu. A partir do momento que a gente começa a estudar esse assunto, verificar os elementos, a gente começa a trazer novos elementos para o conto. Ele literalmente começa a caber na sua boca, as palavras que mais se encaixam com a maneira natural de você falar, com a maneira natural de você bater um papo. A maneira como eu descrevo uma imagem é diferente da maneira como você descreve essa imagem. Então, quando a gente lê um conto literário e quer narrar aquele conto do jeitinho que ele foi lido, aí complica porque são linguagens diferentes. Um é a linguagem escrita, literária, e a outra é a linguagem da oralidade. Então, eu preciso trazer aquele conto para mim, transdizer aquele conto para que ele caiba para mim, em mim, para que ele comece a ganhar vida dentro de mim. E só depois, novamente, eu vou transmitir. Por quê? Porque um erro que eu vejo também é contar histórias e contos que ainda me afetam emocionalmente. Ou seja, durante a narração eu fico emocionada com o conto. Enquanto o conto te mover emocionalmente, não é hora de você ainda passar ele para frente. Por quê? Porque ele está trabalhando em você. Quando você ouve uma história, você acha lindo, e aí na hora de contar, garganta engasga, sabe? Algum movimento ali emocional ele provoca em você, segura mais um pouquinho, fica com ele mais um pouco, vai se contando essa história diversas e diversas vezes, para ele terminar de fazer o trabalho que ele precisa fazer no seu inconsciente, no seu sistema emocional. E aí sim, quando você estiver livre, aí a gente se torna passagem daquela história, né? Daquela alma viva. O erro seria você não adaptar o conto para o contexto, para a sua cultura, para o contexto atual, o momento do grupo. Essa adaptação com o conto fica mais próximo da realidade daquele que ouve, daquele que escuta. Eu sempre dou um exemplo de um palestrante que fez uma palestra aqui no Brasil falando do café. E o café, para nós temos uma ligação muito grande, né? Uma ligação emocional muito grande com o café. E ele foi dar essa palestra, a mesma palestra lá na China. E na China não houve o mesmo engajamento. Por quê? Porque a ligação deles com o café é outra. Então você precisa contextualizar. Agora, isso não quer dizer que se na história tem um dragão, você não possa trazer o dragão, porque, ai meu Deus, o dragão não faz parte da nossa cultura. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que algumas coisas você deve adaptar para aproximar mais. Então você atualiza, você contextualiza para a sua cultura, para o seu momento. Você pode fazer isso, os contos nos dão essa liberdade. Agora, você pode também, ao fazer isso, cometer um outro erro. Você pode, talvez, valorizar momentos, acontecimentos ou elementos da história que vão tirar a força da história, que vão tirar a força da mensagem ou do conflito que ali se encontra. Tira a potência da história quando a gente valoriza alguns elementos que não são tão importantes assim. Por exemplo, há muito tempo atrás existiu um mestre, já estava com 65 anos esse homem, ele usava uma roupa X, ele morava num lugar Y e ele era um dos maiores de todos os espadachins do mundo. E ele decidiu subir a montanha porque ele já estava cansado, a montanha era íngreme, lá em cima da montanha ficava, enfim, eu vou trazendo uma série de elementos que quem tá ouvindo vai falar, pelo amor de Deus, me fala, me conta logo essa história e para com essa ladainha. Como eu narro esse conto faz toda a diferença, porque tem a ver com a capacidade de narrar essa história e fazer com que o escutador se projete para dentro dela e a movimentação interna e o movimento da alma aconteça.
A capacidade do narrador de histórias é o que vai gerar potência. Às vezes a história em si, ela nem é tão potente. Ela é uma historinha de 3, 4 linhas que você achou, viu que ela é boa, viu que ela tem uma mensagem interessante. Saber trabalhar e conduzir essa história. O erro é contar a história como se fosse um locutor. Aqueles narradores de filme que tem aquela voz e que colocam uma entonação, aqui vai ponto. Um dia, um homem que estava caminhando sobre a estrada encontrou uma moça, uma mulher linda. Não, não precisa. Se esse é o seu jeito de falar, tá tudo certo. O que eu estou dizendo é você modificar o seu jeito de falar para contar uma história. Não há necessidade. Utilizar dos nossos recursos pessoais, de quem nós somos, da nossa essência, como se estivesse batendo um papo ali, é a maneira mais eficiente de contar uma história e não causar afastamento, e sim a aproximação do seu escutador.